Amém, queridos? Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos meditar hoje num tema muito interessante. Santos ou pecadores? Quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos santos ou pecadores? Não dá para ser os dois. Eu não posso ser santo e ao mesmo tempo pecador. Ou santo ou pecador. Vamos para a palavra? A palavra de Deus é maravilhosa, meus irmãos. Tira de nós todas essas dúvidas. Vamos ler? Romanos capítulo 5, verso 8. Eu vou falar aqui 4 ângulos acerca de sermos santos ou pecadores. Por natureza, e uma vez nova criatura, pecados deliberados ou pecados com esperança de arrependimento. E vamos dar o exemplo do apóstolo Paulo, que disse que era o pior dos pecadores. Vamos entender o contexto. Amém? Primeiro ângulo, natureza, que é o que mais importa, que é a base, é o fundamento, que é o começo da nossa jornada de fé. Novo nascimento, troca de natureza. Antes de nascermos de novo, a nossa natureza estava atrelada ao império das trevas. Satanás era o nosso pai, por natureza. Mas quando nós nascemos de novo, a natureza é trocada. Entra o Espírito Santo e nos transforma. E vamos ver se seremos santos ou pecadores. Romanos 5:8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda... Olha o detalhe. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Passado. Éramos pecadores. Então já está dada a resposta, né, meus irmãos? Ou somos santos ou pecadores. O que nós somos? Santos, né, meus irmãos? Nas cartas, basta ler lá. Aos santos. O anticristo fará guerra contra os santos e vai vencê-los. Olha aí. Quem é santo? O que significa a palavra santo, queridos? Separado para Deus. Fomos comprados para Deus mediante o sangue de Jesus. Amém, queridos? Então nós não somos mais pecadores. A palavra de Deus diz, Romanos 5:8, éramos pecadores. Quer ver outro texto? Ainda no mesmo contexto aqui de Romanos 5:19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão justos. Santos, separados, troca de natureza. Amém, queridos? Desobediência de Adão, natureza pecadora. Recebemos Jesus Cristo, natureza santa. Amém, queridos? Troca de natureza. Então, muitos cristãos, para disfarçar sua falsa modéstia, humildade, enfim. Não, nós somos pecadores. Ai, meus irmãos, não faz isso não. Pecador é quem tem a natureza atrelada a Satanás. Nós não estamos mais com a natureza dele. Nossa natureza foi trocada. O Espírito Santo nos transformou em novas criaturas. Então nós somos santos. Então, um pecador é uma velha criatura. E um santo, um justo, nova criatura. Amém, queridos? Agora, mesmo sendo nova criatura, se nós voltarmos a pecar deliberadamente, aí seremos pecadores, meus irmãos. Porque o justo, ele precisa praticar a justiça. A nova criatura, ela foi chamada para praticar a palavra. O novo nascimento depende da disposição do nosso coração em abandonar os pecados. Amém, queridos? Então, se voltarmos a pecar deliberadamente, pecadores. E para onde vai um pecador? Para o lago de fogo. Opa, olha aí. Então, se eu disser que eu sou pecador, então eu estou falando que eu vou para o lago de fogo. Simples assim. Claro, a gente pode falar que nós somos pecadores por ignorância e vivemos uma vida santa na prática. Mas precisamos compreender que pecador vai para o lago de fogo, não vai ser salvo, queridos. Vamos ler esse texto aqui de
Primeiro, vamos ler aqui 1 João, capítulo 3, versos 4 a 10. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Ou seja, não vive pecando deliberadamente. Não vive na prática do pecado, porque ele é santo, ele não é pecador. O pecador que vive na prática do pecado. Aí ele continua. Todo aquele que está no pecado, ou seja, vive na prática do pecado, ou seja, é pecador, não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, olha aí, que vive na prática do pecado, pecador. É do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Aquele que pratica, vive na prática do pecado, é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Oh, calma aí. Mas o próprio João, no primeiro capítulo, ele fala, aqueles que dizem que não pecam são mentirosos. Não, queridos. É aqueles que pecam ocasionalmente. Isto não é viver na prática do pecado. Nós somos santos, não somos mais pecadores. Por quê? Nós pecamos ocasionalmente. A prática do pecado não é o nosso estilo de viver. Amém, queridos? Por isso que nós não somos pecadores. Se nós voltarmos a pecar deliberadamente, nós seremos pecadores. E se não houver arrependimento, condenação eterna, porque é para lá que vai os pecadores. Aí ele continua. Todo que é nascido de Deus não pratica o pecado, não vive na prática do pecado. A natureza trocou, então nós temos a vida de Deus em nós. E nós precisamos renovar a nossa mente pela palavra diariamente. Esconder a sua palavra no nosso coração para não pecarmos contra ti. Ou seja, para não vivermos na prática do pecado mais. É a palavra de Deus que vai limpando a nossa mente, nos purificando, renovando a nossa mente. Amém, queridos? Aí ele fala, todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Quem é a divina semente que nos transforma em novas criaturas? É a palavra. O semeador saiu para semear. Amém, queridos? Então a semente é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos transforma. Então quando nós temos contatos constantes com a palavra, nossa mente é renovada e nós não vivemos mais na prática do pecado. Pecamos ocasionalmente? Sim, claro. Mas não vivemos mais na prática do pecado. Aí ele continua. A divina semente permanece nele e ele não pode estar no pecado, ou seja, não pode viver pecando deliberadamente, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Filhos de Deus, santos. Filhos do diabo, pecadores. Simples assim. Ele falando para os fariseus, né? Vós têm por pai o diabo. Vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos de Satanás, porque vocês são pecadores. Vivem na prática do pecado. A natureza de vocês precisa ser trocada pelo poder do meu Espírito. Aí ele continua. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. E também quem não ama seu irmão. Amém, queridos? Hebreus capítulo 10, 26 a 31. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Amém, queridos? Então nascemos de novo. Se nós voltarmos a pecar deliberadamente, aí sim nós seremos pecadores. E Jesus falou isso. Aquele homem recebe o Espírito, mas quando ele volta para a lama, ele volta a pecar deliberadamente, eu estou conectando com outros textos da palavra, com 2 Pedro 2, com esse texto aqui, aquele espírito sai, e aquele outro espírito demoníaco que viu a casa arrumadinha, ele traz consigo outros 7, e o estado daquele homem foi pior do que o primeiro, porque ele recebeu a natureza de Deus, mas ele voltou a pecar deliberadamente, se transformou em pecador, não quer se arrepender, aí vem o espírito de Satanás muito pior do que antes. Olha só, meus irmãos. Então, vocês estão conseguindo compreender? Então, natureza. Nascemos de novo. Não somos mais pecadores. Somos santos, separados para Deus. Por natureza. Agora, uma vez salvos, se nós voltarmos a pecar deliberadamente, nos entregarmos às paixões da nossa carne, seremos chamados novamente de pecadores. E o pecador vai para onde, meus irmãos?
É o que o texto de Hebreus 10 fala aqui. Mas uma enorme expectativa de juízo de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Recentemente eu gravei um vídeo falando sobre o fogo consumidor de Deus, para aqueles que não obedecem a ele. Então, o que rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Com mais severo castigo, julgai vós, merecedor, aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado. Olha aí, o sangue nos santifica, somos santos. Mas se nós voltarmos a pecar deliberadamente, seremos novamente pecadores. E aí, não resta outra coisa, a não ser juízo. E insultou o Espírito da graça? Então, meus irmãos, já estamos começando a compreender. Somos santos por natureza. Mas uma vez santos, se voltarmos a pecar deliberadamente, Satanás vai tomar posse de nós. Por isso que o apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5,19: não apagueis o Espírito. O Espírito pode se apagar da minha vida? Posso. Então quer dizer que se uma vez salvos, eu não estou salvo para sempre? De jeito nenhum. Essa frase é de Satanás, não é de Deus. Que história é essa de uma vez salvos para sempre? Nós temos que perseverar até o fim. Tanto que aqui está, você recebeu a palavra, o conhecimento da verdade, nasceu de novo. Foi santificado pelo Espírito, mas você pode perder essa dádiva da salvação se voltar a pecar deliberadamente. E quem peca deliberadamente? Pecador. Amém, queridos? Estão conseguindo compreender? Beleza. Agora tem a terceira camada de revelação, terceiro ângulo de santos e pecadores. Aqueles que, embora estejam pecando, vivendo uma prática de pecado, como pecador, ainda há uma esperança para ele. Aqui, que nós lemos nesse texto aqui de Hebreus 10, não resta mais sacrifício pelos pecados. Ele não quer mais se arrepender. Tanto que Jesus falou para a mulher adúltera, né? Vá, eu estou te dando uma oportunidade de ser salva. Agora, vá e não peques mais. Ou seja, podemos dizer assim, ela teve uma oportunidade de ser santa, mas se ela voltar a pecar, aí vai sofrer as consequências. Agora vamos ver aqui para aqueles que estão pecando hoje deliberadamente, mas que há esperança ainda para ele. Ainda há um duplo pensamento, ainda há um resquício de temor. Aqui em Hebreus 10, pelo que nós entendemos aqui, não haverá mais nenhum resquício de temor. Voltou a pecar deliberadamente? Não quer se arrepender? Não resta mais sacrifício pelos pecados. Pecador. Agora aqui, esse pecador aqui, que vive na prática do pecado, mesmo tendo nascido de novo, e há esperança para ele. Por isso que Tiago chama de pecador. Quer ver? Tiago 4, 8 e 10. Há também... perdão. Cadê? Aqui. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores. Está falando para a igreja. Olha só. Você está sendo chamado de pecador porque você está andando em pecado. Na prática constante do pecado. Então, limpai as mãos, pecadores. E vós de duplo ânimo. Olha aí. Uma hora eu pratico a palavra, outra hora eu pratico o pecado. Eu fico nesse vai e volta. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Tá aí, Wagner, fui chamado de pecador. Mas entendeu o contexto? Por que é pecador? Porque está voltando a pecar deliberadamente. Porque o pecador é aquele que vive praticando o pecado. Amém, queridos? Então, há esperança. Se arrependa. Aqui em Hebreus 10 dá a entender que não há mais expectativa porque ele não se arrependeu. Mas aqui, embora ele esteja pecando deliberadamente, voltando a ser pecador porque está vivendo na prática do pecado, mesmo de vez em quando, né, obedecendo a Deus, mas está nesse duplo ânimo, há esperança para ele, contanto que ele se arrependa. Por isso que Tiago chamou de pecador. Não quer dizer que todos nós somos pecadores. Nós estamos enquadrados aqui de viver pecando sem... Eu fico feliz, ó. Converta essa sua alegria em tristeza. Ou seja, você está pecando deliberadamente e está feliz por quê? Eu estou feliz porque, independente dos meus pecados, eu estou salvo. Então estou feliz. É isso que a palavra nos diz? Não. Então você está sendo pecador. Se você não se arrepender, você vai perecer. Porque o lugar do pecador é no lago de fogo. E o lugar do santo? Na eternidade com Jesus. Agora,
Vamos ler agora para finalizarmos a questão de Paulo, que falou em Timóteo que ele era o pior dos pecadores. Vamos entender o contexto? Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 1, versos 12 a 16. Dou graças a Cristo Jesus nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, olha o detalhe, olha o contexto, a mim que anteriormente, antes da conversão, a mim que anteriormente fui blasfemo, por isso que ele fala em Romanos 5 e 8, né? Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então, anteriormente eu fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância, na minha incredulidade. Contudo, a graça do nosso Senhor Jesus transbordou sobre mim. Claro, porque ele se arrependeu, óbvio. Juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação, aí estamos dentro de um contexto. Antes, ele era blasfemo, perseguidor da igreja, né? Insolente. Antes, agora eu sou uma nova criatura. Aí, nesse mesmo contexto, ele fala: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Olha aí, salvar os pecadores da condição de pecador para santo, separado, dos quais eu sou o pior. Se isolarmos esse verso, o apóstolo Paulo disse que era pecador, Wagner. Está aqui, ele era o pior dos pecadores. Ele era o pior dos pecadores depois que nasceu de novo? Um homem santo, temente a Deus, cheio do Espírito, cheio da verdade, de revelação, fazendo sinais e prodígios, estabelecendo igrejas, edificando vidas, sendo perseguido por amor a Cristo. Ele era o pior dos pecadores? Não tem lógica. Meus irmãos, a igreja precisa ler a Bíblia. Precisamos ler a Bíblia, meus irmãos. Como é que eu vou pegar um texto desse e isolar do seu contexto? Nós lemos aqui que o contexto era antes. Então eu sou o pior, porque ele está falando acerca que Deus salvou o pior dos pecadores, que era ele. Porque antes ele perseguia a igreja. Ele era blasfemo antes. Então se Deus me salvou, ele pode salvar qualquer pecador, porque eu era o pior. Olha o que eu fazia contra a igreja. Consegue entender agora por que o apóstolo Paulo falou que era o pior dos pecadores? Aí ele continua: mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a sua grandeza de crer para a vida eterna. Então tem o exemplo de mim, o pior dos pecadores. Se eu fui o pior dos pecadores, né, você pode ser salvo. Qualquer, por pior pecador que seja, ele pode ser salvo, desde que ele se arrependa. Amém, queridos? Já pensou, apóstolo Paulo, com todas essas características de fé que eu mencionei aqui, falando que é o pior dos pecadores? Então, se o apóstolo Paulo, homem cheio do poder de Deus, cheio da graça, cheio da fé, fazendo coisas tremendas no nome de Jesus, era o pior dos pecadores, então eu sou o próprio diabo, meu irmão. Conseguiram compreender? Amém, queridos? Então meditamos aqui que nós não somos pecadores, nós somos santos. Em primeiro lugar, por natureza. E se voltarmos a pecar deliberadamente, aí seremos pecadores. Mas aí não resta mais sacrifício pelos pecados. Seremos condenados, porque o lugar do pecador é no lago de fogo. Terceiro, mesmo que eu esteja hoje numa condição de pecar deliberadamente, ainda há esperança para mim, desde que eu me arrependa. E demos o exemplo de Paulo, que falou que era o pior dos pecadores, mas num contexto de passado e não de presente. Amém, queridos? Então é isso. Santos ou pecadores? Somos santos, separados para Deus, em Cristo Jesus. Se você disser que é pecador, sem perceber você está dizendo que a obra de Jesus não fez efeito nenhum na sua vida. Porque esse apóstolo Paulo escreveu aqui, vou ler de novo, que éramos pecadores antes Jesus Cristo morreu por nós em nosso favor, quando ainda éramos pecadores, e se eu confesso que ainda sou pecador depois da obra de Cristo na cruz, que efeito a obra de Cristo Jesus fez na minha vida? Nenhum. Porque se eu era pecador antes de Jesus nascer, antes de Jesus morrer na cruz, e eu nasço de novo, e eu continuo na condição de pecador, que efeito a obra de Jesus na cruz fez por minha vida? Nenhum.
Se eu era pecador, quando Cristo morreu por mim, eu recebo esse sacrifício e a minha condição continua sendo de pecador, a obra de Jesus não fez efeito nenhum na minha vida. Tá vendo, meus irmãos? Determinadas declarações no meio das igrejas não estão alinhadas com a verdade. Já falei para os irmãos que a graça não é um favor imerecido. Quem foi que fez essa classificação, meus irmãos? Essa definição de graça? A graça não é um favor imerecido. Claro, Jesus ter morrido por mim, eu era pecador, tá aqui. Nada de bom eu fiz. Mas para que essa graça se manifeste, se torne um favor na prática, eu mereço desde que eu me arrependa. O meu arrependimento, a abertura do meu coração, é um merecimento. Jesus está à porta e bate. Se eu não abrir a porta, ele não vai entrar. Mas se eu abrir a porta, eu estou merecendo. Aí ele vem e se manifesta. Claro, o poder dele em si é totalmente mérito dele. Nós não podemos produzir poder por nós mesmos. Né? Sem mim nada podeis fazer. Nós só frutificamos porque estamos ligados na videira. Amém, queridos? Agora, favor imerecido? Não. É favor merecido. Porque se fosse imerecido, todos seriam salvos. Porque Deus deseja que todos sejam salvos, mas a maioria não é. E outra declaração errada. Ah, sou pecador. Quem fala muito isso? Os calvinistas, da teologia reformada. Sou pecador. Por quê? Porque não depende das minhas obras. Se Deus, por sua vontade, me escolheu para ser salvo, graças a Ele, que Ele gostou de mim, dos meus lindos olhos. Ele gostou de mim. Ah, que bom, Ele me salvou. Mas se Ele não for com a tua cara, Ele vai te criar para ir para o inferno. Esse é o Deus calvinista. Né? Pior que Satanás. Que Deus é esse, meus irmãos? Meus irmãos, está lotado de pessoas que creem no calvinismo. Lotados nas igrejas. Na verdade, os cursos teológicos, 99,999%, a base desses cursos teológicos é a teologia reformada. Não somente por João Calvino, mas também pelo esqueci o nome dele. O padre lá, que se converteu, que fez um monte de besteira, né? Teve uma revelação. Lutero, meu Deus, como é que eu esqueci de Lutero, né? Uma luzinha de nada ele teve. E aí, os cursos teológicos se baseiam em cima da grande revelação que Lutero teve, que João Calvino teve. Ah, meus irmãos, fala sério. Uma luzinha de nada. Não dava tempo para ele aprender as verdades. Diante de tanta treva. Como é que eu vou fundamentar a minha fé num curso teológico, tendo como base a reforma protestante, meus irmãos? Cheio de erros, cheio de falhas. Amém, queridos? É isso. Nós devemos fundamentar a palavra, a nossa fé, pelas Escrituras, pela doutrina dos apóstolos, fundamentada pelo Antigo Testamento. A nossa fundamentação, se é que eu posso dizer assim, a nossa base, o nosso alicerce é o Antigo Testamento. Porque foi de lá que todos os escritos do Novo foram escritos. É através da luz, da revelação das verdades ocultas do Antigo Testamento é que o Novo Testamento veio para nós. O Novo Testamento não é um testamento diferente do Antigo. O Novo Testamento não anula o Antigo, pelo contrário, confirma. Amém? Nos revela as verdades ocultas do Antigo Testamento. A palavra de Deus para os apóstolos na época era somente o Antigo Testamento. O Novo Testamento não estava sendo escrito ainda. Então nós temos que atentar muito para o Antigo Testamento, para que possamos compreender o que os apóstolos tinham em mente quando eles escreveram suas cartas, por exemplo. Amém, queridos? Então a nossa base de fundamentação, estou sendo até redundante, nossa base de fundamentação alicerçada tem que ser a palavra de Deus, o Antigo Testamento. E lermos o Novo com o entendimento do Antigo. Amém, queridos? É isso. E não a reforma protestante. De jeito nenhum a reforma protestante deve ser o nosso fundamento. Ela teve o seu valor? Teve. Mas em termos de doutrina, de entendimento, isso aqui, bem pequenininho de verdade revelada. Amém, queridos? Santos ou pecadores? Nós somos santos em Cristo Jesus. Amém, queridos?
Até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.